Para essa peça, nós vamos precisar de um rolinho do fio papel e uma agulha de crochê. É isso mesmo, pouquíssimos materiais. Essa peça é super econômica, bem prática para você fazer aí. Se você achar necessário, você pode utilizar também um fechinho desses de costura. Eu tenho um aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Um botãozinho desses, ó, de costura para você colocar na sua bolsa. Se você achar necessário. Eu mesmo, quando é só porta-celular assim, bolsinha só para celular, eu não costumo colocar, tá? Então, vamos iniciar o nosso passo a passo. O papir, ele vem na caixinha, né? Então, a gente consegue passar o fio aqui pelo meio, ó, pelo espacinho. E aí é só deixar a caixinha no cantinho e começar a crochetar. A agulha que eu tô utilizando é de número 4,5, tá? Vamos iniciar fazendo correntinhas. E aqui, nós vamos fazer 12 correntinhas. Esse primeiro nozinho aqui, você vai contar como uma correntinha, tá? Então, 1, 2, 3. Feitas as 12 correntinhas, nós vamos voltar no pezinho aqui da última correntinha e fazer um ponto baixo, junto aqui com essa última correntinha. Então, fica como se fosse um aumento, uma correntinha junto com um ponto baixo. Nas outras alcinhas, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até chegar lá naquele primeiro nozinho que eu falei que nós vamos considerá-lo como um ponto baixo. Chegando aqui no nozinho, ó, você vai abrir no espacinho, vai puxar o fiozinho aqui com cuidado e vai fazer 3 pontos no espaço desse nozinho aqui. 2, 3 pontos baixos. Puxa a pontinha aqui do fio, fecha como se fosse um círculo mágico. Já dobra esse fiozinho aqui para você fazer os próximos pontos, já escondendo a pontinha desse fio. Então, aqui, ó, você vai voltar fazendo pontos baixos, sendo um ponto para cada correntinha aqui da base. Aqui no final, onde nós temos a última correntinha e o primeiro ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo para igualar 3 pontos da mesma forma que tem do lado de cá. Aí, nós vamos fazer o fechamento da carreira, então, eu estico o meu fio aqui, venho na primeira alcinha de trás para frente, passo a minha agulha nessa alcinha, vou puxar o meu fio aqui um pouquinho para o canto, para esse pontinho aqui ficar mais retinho, tá? Levo minha alcinha lá para trás, ajusto a minha peça aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa alcinha, ó. Deixo ela menorzinha para ficar um acabamento mais bonito. Volto aqui na mesma alcinha que eu acabei de fazer esse fechamento da carreira. Então, no mesmo espaço aqui, passo a minha agulha ali, trago o fio aqui pra frente, fecho essa alcinha do fechamento da carreira. E aqui nós vamos trabalhar aumento sempre nos 3 pontos, tá? Então, essa primeira alcinha aqui corresponde àquele primeiro ponto da carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos juntos, que é um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá na outra pontinha, onde tem os outros 3 pontos. Você faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, e aí você já chega aqui nos 3 pontos da voltinha, tá? E aqui nesses 3 pontos, nós vamos fazer 3 aumentos, então, 2 pontos juntos em cada pontinho aqui desse espaço. Ó. Feitos 3 aumentos, vamos voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho da base, até chegar lá nos 2 últimos pontos, onde nós vamos finalizar também com aumentos, tá? Para completar ali os 3 pontos de virada da nossa peça. Chegando aqui, ó, um ponto e o outro aqui, ó, vai ser essa alcinha do fechamento da carreira, tá? Então, faz aqui 2 pontos juntos, vem na alcinha do fechamento da carreira e faz mais 2 pontos juntos. Novamente, faz o fechamento da carreira,
leva o fiozinho lá pra trás, diminui aqui a alcinha. E aqui nós vamos trabalhar uma carreira inteira de pontos baixos, tá? Um ponto baixo sobre o outro, sem nenhum aumento. Estamos chegando aqui no final, lembrando sempre de fazer o último ponto aqui nessa alcinha do fechamento da carreira. Já vai dobrando assim a sua peça para ela já começar a tomar o formato de subida. Aqui a gente pode cortar esse fio. E aí nós vamos começar a fazer o ponto alongado da nossa peça. Então, eu trago aqui a minha agulha de trás para frente para fazer o fechamento de carreira. Volto no mesmo espacinho aqui, do fechamento de carreira, fecho um ponto baixo. Venho aqui no meu próximo ponto, ao invés de fazer o meu ponto baixo aqui na alcinha, eu vou fazer ele aqui embaixo, passando em cima desse ponto. Então, aqui, ó, não vou passar minha agulha aqui, vou passar minha agulha aqui embaixo, no pezinho desse ponto da carreira anterior, fazendo um ponto baixo alongado. No próximo ponto, um ponto baixo normal, no próximo ponto aqui embaixo, um ponto baixo alongado. Um ponto baixo normal, venho aqui embaixo, um ponto baixo alongado. Vamos repetir esse processo aqui até finalizar toda a nossa carreira. Vamos finalizar a nossa carreira aqui com um ponto alongado, tá? Nós começamos com um ponto baixo normal, então precisamos finalizar com o ponto alongado para a contagem estar certinha. E aí nós vamos fazer o fechamento de carreira normalmente, do mesmo jeito que a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da alcinha. E aí, novamente, vamos iniciar uma nova carreira. Aqui nessa alcinha, da onde a gente fez o fechamento da carreira, que corresponde a esse ponto alongado, nós vamos fazer um ponto baixo, normal. Prendo ali a alcinha do fechamento da carreira. No próximo ponto, que será no pezinho aqui do ponto baixo, vamos fazer um ponto alongado. Um ponto baixo normal, um ponto baixo alongado. E assim, toda vez que a gente finaliza a carreira, a gente vai seguir esse mesmo padrão. Aonde tem um ponto normal, nós vamos fazer um ponto alongado, e aonde tem um ponto alongado, nós vamos fazer um ponto normal aqui nas duas alcinhas. Dessa forma, nós vamos seguir até termos um total de 20 carreiras, contando somente os pontos alongados. Então, aqui, ó, uma, duas, as carreiras vão ficar meio que inclinadas. E a gente vai seguir até ter 20 carreiras aqui de pontos alongados, tá? Vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizadas aqui as 20 carreiras, tá vendo tanto que fica imperceptível que é onde a gente faz a emenda? Ó, essa carreira bem aqui, que é a nossa carreira de emendas, ela vai terminar bem aqui. E aí, para contar, você vai contar da seguinte maneira: pega aqui o primeiro ponto alongado, e aí você vai contar as 20 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá vendo? Contando assim na diagonal, ou se você preferir, você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, contando sempre os pontos alongados aqui, tá? Finalizamos, nós vamos dar 5 voltas aqui com o fio em volta da bolsa, ó. Uma, chegou aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e 5. Corto esse fio.
Vou desenrolar aqui, nós vamos fazer um acabamento e começar os pontos baixíssimos, tá? Essas 5 voltas serão o suficiente para fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui. Puxo o fio, trago ele todo aqui pra frente. Vou voltar aqui na primeira alcinha como se eu fosse fazer um fechamento de carreira. Pego o meu fio e levo ele, puxo todo lá pra trás, até sair toda a ponta aqui atrás. Aí, eu vou voltar aqui por dentro da peça, pegando aqui as 2 alcinhas aqui de trás do ponto e saindo no meio do ponto aqui em cima, no meio da alcinha. E puxo o meu fio aqui pra baixo, levando ele lá pra dentro da peça novamente, até sair a pontinha ali. Dessa forma, nós temos simulado aqui uma alcinha. Você pode ajustar para deixar ela mais ou menos do tamanho das outras, nós temos um acabamento invisível. Agora, nós vamos começar a fazer os pontos baixíssimos. Então, nós vamos pular aqui esse ponto que a gente simulou, essa alcinha, para ficar com um acabamento mais bonito. Vamos começar na próxima. E vamos fazer pontos baixíssimos em volta de toda a peça aqui. Então, passo o fio aqui nas 2 alcinhas, laço o fio lá atrás, traz ele aqui pra frente, fechando o ponto baixíssimo. E aí, vamos contornar aqui toda a peça com esses pontos baixíssimos. Chegando aqui na última alcinha, que é a alcinha que nós fizemos a simulação, a gente faz o ponto baixíssimo, puxa o nosso fio todo aqui pra frente, e aí vamos fazer uma simulação aqui para finalizar a carreira. Então, de cima para baixo, aqui no primeiro ponto baixíssimo, a gente passa a nossa agulha, puxa levando o fio lá para cima. Por dentro da peça, nós vamos passar a nossa agulha aqui nas 2 alcinhas e passar com ela para ela sair aqui no meio do último ponto baixíssimo, tá vendo? Pego o meu fio e puxo, trazendo ele aqui para dentro da peça. E aí, nós vamos fazer o acabamento. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro. Vou dobrar aqui um pouquinho ali, ó, para mim conseguir visualizar por dentro da minha peça. E com a agulha de tapeceiro, nós vamos passar esse fio por dentro das alcinhas ali na peça, para esconder esse fio e fazer o acabamento. Então, você vai passando, não tem alcinha certa ou errada, tá? Alcinhas aleatórias, o importante é que fique firme. E aí, eu gosto sempre, por segurança, dar um nozinho aqui. Vou passar a minha agulha aqui numa alcinha, deixo aqui ainda um espacinho, volto a minha agulha aqui e fecho o nozinho, tá vendo? Dessa forma, eu vou ter muito mais segurança de que esse fiozinho aqui do arremate não vai se soltar e não vai ter risco da bolsa desmanchar quando a cliente estiver utilizando. Puxo aqui para esconder esse nozinho lá por dentro dos pontos, corto bem rente, para a pontinha do fio ficar escondida ali. Finalizamos, aí nós vamos fazer a nossa alça. Pego aqui o meu fio, vou dobrar assim, ó, para minha peça ficar bem retinha, para eu saber que onde é a lateral de cada ladinho aqui. Então, vou passar a minha agulha embaixo, aqui tá vendo que é um ponto baixo normal? Vou passar a minha agulha embaixo desse ponto baixo, laço o fio ali atrás, vou puxar aqui para deixar um tamanho de fio maiorzinho, que vai facilitar na hora de fazer o acabamento depois. Fecho aqui um pontinho e aí vamos subir correntinhas, tá? Você vai fazer a quantidade de correntinhas que você desejar, o tamanho da sua alça. Dos testes que eu fiz, o tamanho que ficou mais legal foi com 100 correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui 100 correntinhas para fazer a nossa alça. Finalizadas as 100 correntinhas, ó, a alça fica assim, um pouquinho mais compridinha. Vou medir aqui para vocês o tamanho. Cento e 6 centímetros, mais ou menos, de alça, tá? Fica um tamanho legalzinho de usar como uma bolsinha tiracolo, já que é um porta-celular, né? Então, um pouquinho mais compridinha fica melhor.
Vou voltar aqui a minha agulha. Desenrola aqui. E aí, aqui, do outro lado, tem o ponto alongado, tá vendo? Nós vamos passar no meio desse ponto alongado, como se fosse um ponto centrado. Traz aqui e fecha como se fosse um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alongado. E aí, nós vamos voltar, ó, observa se a sua alça ficou do lado certinho, tá? Para ela não ficar enrolada aqui. Nós vamos voltar aqui na parte de trás das correntinhas, pegando aqui somente a alcinha de trás da correntinha, fazendo pontos baixíssimos, para dar uma reforçada nessa alça, ela ficar mais grossinha e mais resistente, tá? Então, você vai voltar aqui, ó, na parte de trás da alcinha, tem o Vzinho, aqui na frente, a parte de trás dessa alcinha que parece uma montanhazinha. Você passa a sua agulha aqui e fecha o ponto baixíssimo. Ela vai ficar com esse formato aqui, tá vendo? E aí você vai fazer até chegar lá na ponta lá, do outro lado da nossa alça. Finalizando aqui, ó, vamos fazer o último ponto baixíssimo aqui nessa alcinha. Puxa o nosso fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. Aí, eu vou vir aqui com a agulha de tapeceiro. Puxa aqui, ó, esse fiozinho aqui de dentro para prender ali. E aí, eu vou passar a minha agulha de tapeceiro aqui por dentro das alcinhas, da mesma forma que a gente fez ali no final, quando acabou a peça, tá? Vai levar por dentro das alcinhas para esconder esse fio. E aí, eu vou pegar essa outra pontinha aqui e vou fazer da mesma forma. Porém, levando os dois juntos um do outro, aqui, ó, para saírem um junto aqui do lado do outro. E aí, nós vamos dar o nó. Pode dar um nó bem firme, tá? Para não ter risco de soltar essa alça depois. E aí, pego aqui esses dois fios e vou esconder ali dentro e cortar, para fazer o arremate. Vou vir aqui nas alcinhas, ó. Passo aqui por dentro. E corto bem rente. Pronto, tá escondido. Tá prontinha a sua peça, a sua case aí para celular, tá? E aí, como eu falei, se você preferir, você pode colocar um fechinho aqui, aqueles fechos de couro que passam aqui por cima, ou você pode deixar sem, tá? Assim como é só para pôr o celular, eu gosto de deixar sem, porque fica até mais fácil de colocar e tirar o celular aqui dentro, tá bom?